Fala, gás nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Vamos falar agora sobre a unidade de massa atômica, a unidade de massa atribuída aos átomos. Olha só, galera, o que é medir? Quando você vai medir alguma coisa, automaticamente você está comparando isso com alguma coisa. Quando eu falo quilo, quem disse que o quilo era o quilo? Quem que foi? É uma convenção que nós homens usamos para medir o quilo. Ou seja, um quilo, por exemplo, poderia ser uma medida que eu inventei. Eu estou andando, achei essa garrafa aqui, tudo que tiver a mesma massa que isso aqui vai chamar quilo. Então essa é a minha referência e eu chamo isso de quilo. Então quando a gente vai pesar, vai fazer alguma coisa, a gente tem que ter uma referência. E qual que é a referência da química, você sabe? Eu sei que você sabe qual que é essa referência. E a referência é o carbono 12. É o isótopo mais estável desse elemento químico. Porque existem outros átomos de carbono. Existe o carbono com 14 de massa. Mas nós usamos o carbono 12. Ele tem número 6, é o número de prótons, e 12 de massa. Em outras épocas foram usados outros padrões, como o hidrogênio, que era o átomo mais leve, ou como o oxigênio. Mas uma série de confusões e uma série de problemas levaram a IUPAC, que é o órgão que regula a química, para que todos nós falemos a mesma língua, decidiu definir que o padrão seria o carbono 12, ok? O carbono tem uma vantagem, ele é estável, ele é encontrado em abundância na natureza, então é fácil trabalhar com ele. E aí, então, o que nós fizemos? Nós pegamos um átomo de carbono 12 e dividimos ele em 12 fatias, tá? Em 12 fatias. E cada fatia dessa, então, se o átomo pesa 12 e eu dividir por 12, cada fatia é 1/12 do carbono 12. Concorda comigo? Eu peguei um átomo de carbono e dividi ele em 12. Então, cada fatia dessa corresponde a 1/12 do carbono 12. Então, massa atômica, lembra que o meu quilo, que era a garrafinha de água, era uma comparação com isso daqui? Agora, a comparação dos átomos é 1/12 do carbono. Então, todo átomo vai ser comparado a uma fatia dessa pizza de carbono. Então, cada fatinha dessa pesa 1/12 do carbono 12. Ok? Que nós falamos que é igual a uma, que é unidade de massa atômica. Beleza? Então, se nós pegarmos o hidrogênio e colocar o hidrogênio em uma balança, nós vamos ter isso daqui, ó. Quando eu coloco o hidrogênio numa balança, eu preciso de quantas fatias dessa pizza para equilibrar? Só uma fatia. Eu ponho uma fatia, já deu. Então eu sei que a massa do hidrogênio é o quê? É 1/12 da massa do carbono 12. Ok? Então a massa do hidrogênio é igual a 1U. Firmeza? Vamos lá. Peguei um outro átomo. Peguei o átomo de cloro. O átomo de cloro que pesa 35. Então cloro 35. Quantas fatias dessa pizza eu tenho que colocar nessa balança para equilibrar com cloro? Eu preciso colocar 35 fatias dessa pizza. Certo? Eu preciso colocar 35 peças, 35/12 do carbono 12. Ok? Então eu coloco e eu sei, como cada fatia dessa pesa uma unidade, eu tenho que a massa desse cloro vai ser 35U, que são 35 unidades de massa atômica. Então a massa dos átomos é em relação a 1/12 do carbono 12. Então se alguém te perguntar o que significa que o magnésio tem 24U, que a massa do magnésio é 24, você vai dizer o seguinte, quer dizer que o magnésio é 24 vezes mais pesado que 1/12 do carbono 12. Ou seja, você precisa
24 fatias dessa numa balança para se equilibrar com o magnésio. Firmeza, galera? Tranquilo? Agora, vamos falar de uma outra coisa. Aqui eu estou falando a massa atômica, a massa do átomo. Você já pegou uma tabela periódica? Você já olhou? Deixa eu pegar uma para você ver. Dá uma olhada nela aí. Olha só, o que está escrito aí? Tabela periódica dos elementos químicos. Elemento químico. O que é um elemento químico? Elemento químico é o conjunto dos isótopos. Nossa, que chique! Mas o que significa isso? Quer dizer que o elemento químico, quando a gente fala do átomo de carbono, do elemento químico de carbono, quando eu falo o carbono, na verdade, na natureza existem vários tipos de carbono. Existem o carbono 12, o carbono 14. Quando eu falo cloro, existe o cloro 35, existe o cloro 37. Quando eu falo hidrogênio, existe o hidrogênio 1, existe o hidrogênio 2, que é o deutério, o hidrogênio 3, que é o trítio. Olha só, quando eu olho na tabela periódica e vejo o elemento químico carbono, o que está na tabela periódica é o conjunto dos isótopos. É o carbono 12 e o 14. O que está na tabela periódica representa esses dois. O que está na tabela periódica do hidrogênio representa os 3 hidrogênios que existem na natureza. O que está na tabela periódica cloro representa todos os cloros que existem na natureza. Então, o elemento químico é o conjunto desses isótopos. E o que isso significa? Você já olhou na tabela periódica? Dá uma olhada. Qual que é a massa do cloro? Olha aí, 35,5, vamos arredondar? Quer dizer, existe cloro 35,5? Não! Existe o 35 e o 37. O que está aí na tabela periódica é uma média ponderada de todos os cloros que existem na natureza. Olha que loucura! Então, você imagina você colocar uma tabela para todos os elementos que existem? Ia ficar complicado. Então nós fazemos uma média e o que aparece na tabela periódica é essa média. É uma média ponderada. O que quer dizer ponderada? É que nós utilizamos para fazer essa média a porcentagem de cada um que existe na natureza. Por isso eu consigo pensar o seguinte, olha, existe o cloro 35 e existe o cloro 37, certo? Então, na tabela periódica está falando que a massa é 35,5. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem mais átomos do cloro 35 do que do cloro 37, porque a massa do elemento está mais próxima do 35. Quer dizer que a porcentagem encontrada na natureza de cloro 35 é maior do que a porcentagem encontrada do cloro 37. A mesma coisa do hidrogênio. Olha aí para mim. Qual que é a massa do hidrogênio? Não é bem próximo de 1? Com isso você conclui que qual dos 3 hidrogênios existem mais na natureza? E isso, o hidrogênio 1, porque a massa do elemento químico está mais próximo dele. Olha o carbono. Qual que é a massa do carbono aí da tabela periódica? Não está bem próximo de 12? Quer dizer que existem mais carbonos 12 na natureza. Firmeza? Então esse é o elemento químico. Está na tabela periódica uma média de todos os isótopos que existem daquele elemento. Firmeza? Agora como que a gente calcula? A gente calcula assim, ó. Eu vou fazer que a massa atômica do elemento químico é igual à massa do elemento vezes a porcentagem desse elemento na natureza, mais a massa do seu isótopo vezes a porcentagem do seu isótopo na natureza. E assim por diante. Se ele tiver 3 isótopos, você repete 3 vezes. Se tiver 5, você repete 5 vezes. Dividido pela soma das porcentagens. Então aqui sempre vai ter que dar quanto? 100%. Que é a soma das porcentagens. Tudo que existe na natureza é 100%. Se tivesse mais, você ia somando a porcentagem de todos. Você ia ver que ia dar 100%.
tá? Então, dessa maneira que a gente calcula. Quer ver? Dá uma olhada. O cloro 35 que nós falamos, a porcentagem dele, a abundância dele na natureza é de 75%. E a abundância do cloro 37 é de 25%. Então vamos calcular a massa do elemento químico, que é aquele que está na tabela periódica. Ó, a massa do elemento químico vai ser Ma, que é igual a massa do cloro vezes a porcentagem. Então, o cloro 35 tem 75%, mais a massa do 37 vezes a porcentagem, que é 25%, dividido por tudo, que é 75 mais 25 dá 100. Fazendo essa continha, eu tenho que 35,50 unidades de massa atômica. Então essa é a massa do elemento químico cloro. Então, se você pegar um balde cheio de sal de cozinha lá dentro, sal de cozinha é esse aqui, ó, NaCl. Você pegar um balde, 75% dos átomos de cloro que estão lá dentro formando sal de cozinha é o cloro 35. E os outros 25% que estão lá dentro formando sal de cozinha é o cloro 37. Fazendo a média, eu chego nessa unidade. Por isso que a gente sempre usa isso daqui. Quando a gente vai na tabela periódica, a gente olha a massa do elemento químico, tá? Só que muito cuidado para você não confundir a massa do elemento químico com o número de massa, que é aquele Azinho. O Azinho é a soma dos nêutrons e os prótons de um núcleo. Você não tem 30 nêutrons e 5 prótons e meio. Não, você não divide prótons, tá? Então, aqui é o número de prótons e nêutrons, são números inteiros. E aqui é a média que existe esses elementos na natureza. Firmeza, galera? Isso é massa atômica e isso é a massa do elemento químico. Tranquilo? Então te vejo na nossa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau!